Boa tarde a todos. Iremos ver hoje o capítulo 29 do livro Luz Imperecível, cujo título é Posses Transitórias, em que Mateus, no capítulo 6, 19, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E o Honório vai trabalhar essa primeira expressão, não ajunteis tesouros na terra. Ora, para juntar, para reunir, somos inspirados pela disposição de colocar um ao lado do outro, de amealhar, o que não raro fazemos sem nos ser necessário e muitas vezes em detrimento do semelhante. Assim, à medida que crescem os nossos bens, crescem a nossa responsabilidade e os nossos débitos, pois, com essa maneira de proceder, quase sempre lesamos os direitos do próximo. E o que detemos hoje, além das necessidades, amanhã fatalmente teremos que devolver acrescido de juros e correção monetária, isto é, em valor correspondente à época. Quando falamos em tesouros, não podemos pensar só em bens materiais e de grande valor. O tesouro pode ser coisa insignificante, já que o valor somos nós que lhe atribuímos. Desse modo, há portadores de milhões e de preciosos recursos desapegados, como existem miseráveis escravos de bagatelas, as quais encaram como seus tesouros. Na Terra, isto é, no planeta, no plano físico, porque tudo no orbe se reveste de caráter transitório, se desgasta, se decompõe, se torna superado e se destina a proporcionar aos seres, aqui em evolução, o aprendizado que carecem. Se o próprio corpo fica na retaguarda quando do desencarne, quanto mais os bens que se encontravam na esfera da nossa ação. E aí ele vai trabalhar também, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. A traça e a ferrugem simbolizam os agentes naturais que promovem a destruição e consequente renovação de tudo no planeta. A traça age nos elementos que não oferecem resistência. A ferrugem ataca aqueles que parecem resistir ao tempo. Única maneira de se conservar algo é usá-lo. Do que podemos deduzir uma lei, a lei do uso. Só devemos possuir o que nos é necessário. O que passa disso começa a gerar dificuldade, no mínimo, o da conservação. Esse estudo que o Honório desenvolveu vai falar de um tema bem ventilado em nossos dias, diante de grandes provações que abatem várias famílias e indivíduos em todas as esferas da vida humana, e uma proposta de vida simples e ajustada que Jesus tão bem demonstrou em seu Evangelho, que é norma de vida para a eternidade. Ajuntar tesouros na terra
pressupõe reunir haveres para gáudio próprio, possuir imensos patrimônios variados, sem atenção aos lamentos dos que não possuem nem o alimento, a moradia ou o emprego digno, por escassas oportunidades que uma crise social abate, sobretudo, os mais fracos. E tesouros podem bem ser compreendidos não só como monetário, como o saber, as forças orgânicas, demais condições favoráveis que podem ser colocados em favor do bem da comunidade. Ajuntar haveres no planeta, cuja brevidade da existência vigora para cada um, num tempo determinado pela providência divina, sem o correspondente de atender aos menos aquinhoados, é o mesmo que juntar bens que têm tempo de validade, e após esse deverá ser desprezado no monturo, porque não sabemos qual será a sua destinação. Porque tudo na terra vai sofrer mudanças e desgastes. Ora, se avaliarmos com lucidez e bom senso o que realmente precisamos para viver, são dos recursos que nos mantêm em sobrevivência. Os demais foram criados para gozo e triunfo de nossa vaidade e vícios. Isso está bem exposto em O Livro dos Espíritos, nas seguintes questões. 713, que diz assim: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza os limites de nossa necessidade? E a resposta dos espíritos, sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. E a 714 complementa: que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Resposta: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Não é em vão que vamos observar que os grandes missionários que já passaram pelo mundo tinham posses materiais bem modestas, mas um grandioso patrimônio moral, a começar de Jesus, e se estende, entre outros, por nós conhecidos. Mas o valor não é condenável, muito pelo contrário. Nós podemos refletir que ter posse, estarmos providos de algo, é convite para a promoção de benefícios entre os mais variados campos de atuações em favor do progresso geral, garantindo o seu próprio bem-estar. Não é maldição, é bênção que podemos desenvolver no
campo extenso de luta, favorecendo a harmonia geral, o bem-estar e também a nossa progressão pessoal. E o Honório continua desenvolvendo aqui esse tema. E onde os ladrões? São vários os tipos de ladrões. Os homens, os encarnados que alimentam o vício de se apropriar das coisas alheias. Como portamos vários reflexos, produto de numerosas encarnações. Alguns crescem, se agigantam, transformando o que poderia ser motivo de bem-estar, de progresso, em causa de lutas, de perseguições, de usura, de escravização. São os ladrões que trazemos dentro de nós. Eles promovem o desvio das finalidades. Os ladrões podem ser também desencarnados, que com insinuações menos felizes, acolhidas no coração, fazem dos tesouros uma geratriz do sofrimento, provocando discórdias, vinganças, conflitos. A expressão minam, ele diz, minar quer dizer consumir, corroer, solapar, prejudicar clandestinamente, ação imperceptível ou quase. Daí o fato de os possuidores de tesouros materiais se virem situados na posição de vigias, ao invés de serem usufrutuários de tais bens com equilíbrio e discernimento. Já deixam de ser senhores para serem escravos. E a expressão roubam, diz ele, nada foi feito para permanecer com um só indivíduo ou uma só família constantemente. Se não os perdermos pela força, a própria vida se encarrega de entregar a outros, de passar a outras mãos as nossas posses. São incêndios, falências, herdeiros perdulários, os instrumentos dessas transferências. Outras vezes, todos os bens são entregues a médicos e organização hospitalares, por quem busca a cura de uma enfermidade. Há ainda os casos de casamentos em família, para preservar os tesouros do clã, até que se conscientizem de que os filhos de tais consórcios nem sempre são capazes de gerir as heranças. São estas algumas das providências que podem roubar o que tem conotação exterior dentro dos princípios da lei de mudança, chamada a impulsionar os seres às conquistas efetivas dos bens espirituais. Todo tesouro material, por ser exterior, está sujeito ou estão sujeitos a mudar de mãos de donos. Como podemos ver na explicação genuinamente verdadeira desse coração generoso que um dia esteve entre nós, não deteremos permanentemente os recursos materiais na abundância, porque é da lei divina que qualquer tipo de posse transitória serve para desenvolvermos os valores do espírito em sua jornada ascensional,
como material didático e, naturalmente, para legitimar o bem maior em nós, é preciso acrisolarmos a alma também nas privações e escassez de possibilidades, para darmos vazão aos legítimos potenciais intrínsecos em nós. Na vida espiritual, em que a criatura se desfaz de todas as posses humanas, inclusive do corpo em que hospedava, ela passa a laborar em consciência plena naquilo que poderia ter feito em benefício do outro, da melhoria da vida humana. E quando vê que apenas gastou tempo e energia para brilhantar a persona fugaz, ela se torna réprobo em própria causa. O homem rico, cheio de propriedades e domínios sobre muitos, nunca se posicionara em benfeitor de ninguém. E um mendigo de nome Lázaro, que recebera sobras trazida por um serviçal compadecido daquela mansão, de maneira despercebida desse homem rico, o proprietário, ao deparar com aquela situação, repartia chibatadas no serviçal e no mendigo, que havia sido beneficiado com o que lhe sobrava da mesa. Foi esta parábola, contada por Jesus, que demonstrou que após a desencarnação, Lázaro estava em uma região superior, junto ao guardião espiritual, e o homem egoísta e frio, mesquinho e inconsequente, jazia em região inferior, solicitando que o antigo mendigo pudesse molhar os dedos e lhe dessedentar a sede da alma. E quando esclarecido que tal não poderia se dar, ele pede para que Lázaro avisasse seus irmãos que estavam ainda na terra, para fazer o bem que pudessem. E o benfeitor explica que os homens já haviam sido alertados pelos profetas e por Moisés, e que mesmo Lázaro, explicando a eles, eles não compreenderiam, porque estavam presos a muitas coisas. O significado das lições que Jesus revelava trazia em seu conteúdo simples do dia a dia humano questões transcendentes que objetivavam despertar a criatura inserida na carne qual era e continua sendo o verdadeiro tesouro que devemos amealhar no cofre da sabedoria.